Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje nós temos um conteúdo muito bom, muito bom. É sobre o perfil comportamental. E para isso eu convidei um amigo, Ricardo Cantini, que é neurocoach. Ele é analista de perfil comportamental e nós vamos aqui falar sobre a análise de perfil comportamental, a importância e a vantagem de conhecê-lo. E aí, você está disposto a embarcar nessa, a vir para essa live, para aprender um pouquinho mais sobre perfil comportamental? Então, vou chamar daqui a pouquinho o Ricardo. E o Ricardo tem 2 cursos aí, Mentalidade Vencedora 1 e 2. E imagina você ficar à parte hoje, ficar conhecendo um pouco mais sobre perfil, como vai ser bom para você se relacionar com os seus familiares melhor, com uma maior qualidade. Então, eu vou agora fazer uma pequena introdução a respeito disso, do perfil comportamental, a importância de você conhecer o perfil comportamental. E aí, ao conhecer o melhor quais são as suas tendências comportamentais, é possível entender o porquê você age ou reage diante das diversas situações do dia a dia, dessa ou daquela forma. Conhecer a si próprio é, é um grande passo para lidar melhor com os próprios desafios. Em segundo lugar, compreender o porquê as pessoas têm essa ou aquela atitude, que muitas vezes nos parecem agressivas ou inadequadas. Conhecer o porquê das pessoas agirem assim permite que sejamos mais empáticos e, portanto, mais compreensivos, melhorando e muito nossos relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais. E aí, gente, como é que tá? Tá tudo bem? Oi, Monique! Tá tudo bem? Olá, doutor Júnior, tudo bem? A gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre o perfil comportamental. Qual será o perfil que o senhor se enquadra? Eu já posso fazer uma aposta, hein? Mas eu acho que o senhor vai se surpreender também quando sabendo um pouquinho mais sobre isso. Então, eu vou chamar agora aqui o Ricardo, que ele é neurocoach e analista de perfil comportamental. A gente dá uma continuidade aqui com ele. Vamos lá. Ô, Monique, vamos olhar. Então, a importância de você saber aí para os empresários. Ô, Ricardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa live. A gente vai dar aqui vamos falar um pouco mais aí sobre esses perfis. E aí eu estava acabando aqui de falar também sobre a importância, né, para os empresários. Conhecer o perfil dos seus colaboradores possibilita e que ele potencialize as habilidades de cada um, direcionando as atividades mais adequadas para cada perfil. Mas antes de eu falar qualquer coisa, te apresenta aqui para gente, fala aí um pouquinho sobre você, para que essas pessoas que estão nos ouvindo aqui saberem um pouquinho mais. Que aí eu dou continuidade e depois a gente entra mesmo sobre os perfis. Ok. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Rose. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá, então só para confirmar e poder continuar. Então, primeiramente, obrigado por todos que estão aí nos assistindo e os que vão chegar ainda no meio da live. Tenho certeza que virão mais pessoas aí, porque esse é um assunto muito importante. Mas antes realmente de entrar, eu me apresento um pouco como neurocoach, porque eu tenho formação nessas duas áreas, tanto na área de neurociência quanto na área de coaching, né? E também sou o criador aí dos cursos, como você citou no início, Mentalidade Vencedora 1 e 2. São cursos disponíveis, inclusive, para quem quiser fazer online e gratuitos. Quem quiser, depois aí visita aí o meu perfil, tem o link para acessar. E eu estou muito feliz, né, mais uma vez, junto com você aqui, para a gente poder falar sobre esse assunto importante. E acho que a gente tem muito a acrescentar para aqueles que estão nos dando o prazer e o privilégio dessa audiência. Então, vamos embora, né? Vamos bater um papo a respeito de perfil comportamental, que nessa pandemia ganha, inclusive,
uma importância muito grande. Não pela pandemia em si, né, mas pelo fato de a gente ficar isolado e as pessoas estarem mais próximas do que nunca. Principalmente no âmbito familiar, né? Entender melhor as suas tendências comportamentais vai fazer com que você compreenda, né, melhor a si mesmo e os outros. Então, dessa forma, a melhora nos relacionamentos é significativa. E aí você aumenta a compreensão, a empatia e sem dúvida, em relação às atitudes, né? E no âmbito profissional também é muito importante que você conheça o perfil daquele que está do teu lado ali todo dia e muitas das vezes não é compreensível para as pessoas determinados comportamentos, né? Elas vão mais naquele piloto automático. Fulano é assim mesmo, mas não procura realmente ver como é que é aquele comportamento, né? Por que daquele comportamento, assim, geralmente, da pessoa, em termos de perfil, né? Perfil é uma coisa, tá, gente? Competências já são outras situações que podem ser desenvolvidas, né? Uma pessoa tímida pode depois se tornar uma pessoa extrovertida, mas existem certos o perfil comportamental que estão ali, que são seus, né? E que podem ser desenvolvidos para algo melhor também, não é isso, Ricardo? Isso mesmo. Antes de eu continuar, eu quero dar seja bem-vindo, Maurício, obrigado pela tua audiência, é um amigo de longa data, colega de trabalho lá nos tempos remotos, Vênia, uma pessoa que eu amo muito, essa pessoa, figurinha carimbada no meu meio, enfim, os demais estão chegando também. O perfil comportamental, pelo que você, né, já disse aí, adiantou um pouco, para a área empresarial, para a área familiar e profissional, ele é fundamental. Mas eu já vou até antecipar um detalhe que eu acho muito importante, que é o cuidado com os rótulos. Porque por mais que a gente venha falar de perfil comportamental, você, por exemplo, tem uma tendência X ou Y, é um erro a gente limitar a isso e falar assim, você é isso, você é aquilo. Quando você faz isso, você rotula a pessoa e coloca, o que eu costumo dizer, dentro de uma caixinha, e parece que ela não pode sair dali. Né? Então, esse é só o cuidado. Já estou até antecipando esse cuidado, porque eu não quero aqui nessa live falar para as pessoas assim, olha, agora você se identificou com esse perfil, você é assim, e você tem que agir desse jeito. Você está fadado e determinado a ser assim. Não. Mas é uma forma é uma ferramenta, na verdade, que vai te ajudar a te conhecer primeiro, melhor, e conhecer melhor as pessoas. Sabendo usar essa ferramenta, vamos chamar assim, você vai tirar bons benefícios dela. Tá? Eu só já começo com um alerta antes de a gente explicar melhor o que é. Na medida que a live se seguir, as pessoas vão entender melhor isso. Verdade, assim. Queres começar? A gente pode começar falando sobre a teoria DISC. A gente tem como por ser analista de perfil comportamental, gente, nós temos uma linha, a gente tem um software também, inclusive, que dá as 3 teorias para a gente, teoria DISC, teoria de valores e os tipos psicológicos. Isso. E a gente vai falar um pouquinho disso daí, para depois para vocês verem a importância, né, de conhecer os perfis comportamentais. Porque nas relações, por exemplo, para mim foi libertador. Não sei como é que foi para ti, Ricardo, mas descobrir o meu perfil comportamental me ajudou a entender por que eu avançava e freava ao mesmo tempo, por que eu gostava muito de falar e no outro momento é uma tomada de decisão mais rápida. Isso. E em um outro momento é uma tomada de decisão não tão rápida assim, porque eu tenho perfis antagônicos. E depois vocês vão ver aí. É verdade. Que a gente vai falar do perfil de cada um, e aí a gente vai para poder entender melhor isso daí. Fiz muito com outras. Oi, Gi. A Gisele é importante, viu, Gisele? Não sei se tu fizeste o teste, a degustação, para poder saber aí um pouco do perfil, para poder ter uma melhora nos relacionamentos. A Gisele também é gerente, é gerente durante muito tempo de loja, e é importante saber os perfis comportamentais. Até em relação ao cliente. Até em relação ao cliente. É isso aí, Gisele. Então, a gente pode dar sequência aí, Ricardo, na teoria DISC. Você pode falar um pouquinho para gente sobre a teoria DISC? Eu só quero fazer rapidinho 2 coisas, se me permite. A primeira delas é que os padrões comportamentais que nós vamos tratar aqui na live, seja DISC, principalmente o DISC,
Nós temos que sempre avaliar que há um estado natural da pessoa, ou seja, a natureza da pessoa tem uma tendência comportamental, e tem aquela que a gente chama de adaptativa. É naquela que ela se adapta, ou busca se adaptar, consciente ou não, para atender uma demanda do ambiente em que ela vive, ou do ambiente que ela trabalha, ou do ambiente social. E aí existe uma diferença, muitas vezes, que ela é na natureza de um jeito, vamos dizer assim, ela tem uma tendência natural, mas quando ela está nesses ambientes, ela se adapta para atender uma necessidade. E aí que a gente, ao longo que agora que a gente vai seguir, vocês vão entender também essas duas questões que são importantes. A sua natureza e aquilo que você de fato, porque, e aí eu faço outra ressalva, que todo mundo pode terminar a live e achar que vai ter condições de olhar para uma pessoa e falar assim, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Ela não é, primeiramente, e segundo, você talvez esteja avaliando a adaptação que ela está fazendo e não a natureza dela. E esse é um perigo que muitas vezes as pessoas correm, né, de avaliar pelo comportamento, porque ele é observável, mas ele não é o real. Ele é o que, primeiro é o que você percebe, e o segundo é o que a pessoa se faz perceber, que não necessariamente é a natureza dela. Tá? Porque, de repente, você já desenvolveu aí no percurso competências, né, Ricardo? Isso. Então... Ou até o contrário, tá? Ou até dificuldades. E eu vou falar um exemplo daqui a pouco sobre isso, para ficar mais claro. Mas vamos lá, eu quero só fazer 4 rápidas perguntas, que é para justamente o pessoal entender o que a gente vai falar. Então, para vocês que estão aí nos dando o prazer da audiência, me respondam, como você classifica a qualidade do seu comportamento, eu estou lendo aqui, tá, pessoal? Frente aos diversos desafios que você enfrenta. Como você tem se comportado diante dos desafios? Como você imagina que as pessoas do seu convívio te classificam no seu comportamento? O quanto você tem se comportado naturalmente para buscar os seus objetivos e o quanto você tem se adaptado, mudado a sua natureza para alcançar esses mesmos objetivos. Olha que são 4 perguntas fundamentais, porque como que eu tenho reagido, como que eu tenho me comportado, como as pessoas me veem no meu comportamento, o quanto eu estou sendo natural e o quanto eu estou sendo, não vou chamar de antinatural, mas adaptado para poder suprir uma necessidade que às vezes não é minha. Então vamos lá, vamos começar nos perfis, que aí vai começar a ficar mais claro. Na teoria DISC, ela diz que nós temos 4 classificações de perfis, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Começando pelo dominante. E o dominante, o que é um perfil? Imagine 4 tubos de ensaio, com cada um líquido. O líquido do dominante, o líquido do influente, o do estável e do conforme. 4 frascos com 4 líquidos. Cada um é uma poção que te dá uma dose de um comportamento. Todos nós temos os 4. Uns têm mais o dominante, uns têm mais o influente, digamos assim, bebeu mais, né? Um bebeu mais do estável, um do conforme. Tem gente que bebe mais do conforme e do estável, tem gente que bebeu mais só do dominante, e aí essa combinação é que vai te dar a tendência comportamental. Então, o dominante é um frasco. Quem é o dominante? Qual é a característica de um dominante? Bom, como a própria palavra dele já está dizendo, né? Ele é o do dominador. Ele tem como característica a assertividade, ele tem como característica a agilidade, a racionalidade, resultados imediatos. Resultado imediato, os desafios com uma eficácia, assim, tem uma eficácia. Ele busca, né? O dominante, ele busca por esse resultado. Ele busca por um resultado. Ele é competitivo, inclusive. Colocar assim em alto e baixo, preocupação com o resultado, com as pessoas, e tem foco nas pessoas e foco nos resultados. Ele é extremamente focado em resultado. E aí, exatamente, ele é focado, o autodominante, ele é determinado, competitivo, ele é voltado para resultados, como a Rose falou, e ele chega a aparentar a agressividade. Só que essa agressividade, ela não é de uma pessoa ruim, de fazer mal, é uma agressividade
vamos dizer assim, pela energia que ele exala. E aí que é o primeiro ponto que eu quero chamar... E a necessidade de ter a rapidez da resposta, né? Ele quer resultados imediatos. E aí, quando você não reage daquela forma ali, quando você é mais lento, você pode ver que se dentro da sua casa tiver uma pessoa que reage dessa forma, que é enérgica e que quer rapidez, você já pode saber aí que já tem um traço de dominância aí. Mas vamos passando, porque tem que ter uma informação. E o dominante, por ele ter essas características muito contundentes, vamos dizer assim, ele confunde justamente com essa ideia de fulano veio me pedir uma coisa e ele estava com raiva. Ele não estava com raiva. É a característica dele. Quando você começa a entender isso, você começa a tirar o julgamento. Por quê? Porque o julgamento faz assim, essa pessoa ela é chata, essa pessoa é brava, essa pessoa é... O que eu falei dos rótulos lá no começo? Olha eu rotulando a pessoa. Então, quando eu começo a rotular as pessoas, eu começo a não dar chance, nem para mim, nem para ela, de entender o que está acontecendo. Eu simplesmente falo, ela é isso, pronto, acabou. Então, novamente, mesmo ela sendo uma dominante, ela também tem no seu autoconhecimento entender que as pessoas nem sempre entendem a sua maneira de se expressar. Por outro lado, as pessoas que recebem uma informação, uma instrução de um dominante, se ela sabe do perfil, ela vai compreendê-lo melhor. E esse começa a ser o segredo dos relacionamentos. De você compreender que muita coisa é perfil e não chatice. Muita coisa é perfil e não é lerdeza, não é raiva. Isso, e tantas a gente já outras vai falar coisas. daqui a pouco da lerdeza. A gente já vai falar daqui a pouco. Então, assim, só que o perfil, no caso do dominante, ele também tem os seus medos. E alguns medos que o perfil dominante tem é fracassar, perder o poder e a autoridade, porque ele tem essa característica de autoridade. Dois dominantes, e eu já trabalhei com dois dominantes, entre aspas, é uma briga de gigantes, porque um quer dominar o outro, e aí é como se tivesse dois caciques numa mesma tribo. E se os dois não conhecem perfil comportamental, o que você acha que acontece? Entre aspas, sai briga. Porque os dois querem vencer. Esse é um ponto forte, mas pode ser também uma fraqueza se a pessoa não entender, e aí vira discussão, vira briga, vira alguma coisa. A importância do perfil é para isso também. Para que você fale assim, mas tem um detalhe também, tá? O dominante, geralmente, ele só vai obedecer a outro dominante. Não é uma regra 100%, mas até porque se você pegar um influente com forte poder de persuasão, ele pode dobrar literalmente um dominante. Mas, de modo geral, falando... Tá pausando aqui para mim e o fone aqui parou eu tô agora só te ouvindo aqui, só tô te ouvindo, mas sem o fone, viu? Que eu acho que é... Por favor. Rose, acho que a tua imagem melhorou também, porque aqui estava ruim. Tá me ouvindo? Agora, não, tô. Pode continuar, Ricardo, pode continuar, que a gente passou do dominante, né? Oi? Agora eu tô te ouvindo. Tá. Então, eu fiz um resumo aí, né, do que é o perfil dominante. Óbvio que se a gente fosse estender, daria para falar muita coisa, mas não é o objetivo, a gente conhecer um pouco de cada. Então, resumindo, o dominante ele é uma pessoa rápida, racional, em geral, né? Ela é objetiva, direta, e ela expressa normalmente raiva, mesmo ela não estando. Às vezes as pessoas não entendem. Ok? Aí a gente vai para um outro contrário, influente. Oi? Olha o influente, Isso. né? O influente fala com as mãos, com tudo que ele tiver disponível ele fala. Dificilmente gosta de ouvir. O perfil influente é aquele cara, gente boa, né? Ele é totalmente sociável, é aquela pessoa que, obviamente, tem uma habilidade com a persuasão, de convencimento, né? Ele é rápido, mas ele é emocional. Ele não é racional, ele é emocional. Aliás, ele é quase que puramente emocional. E aqui eu vou fazer até uma brincadeira, mas é uma brincadeira
verdadeira, que eu já vou usar um exemplo que eu tenho em casa. Eu tenho uma influente dentro de casa, que no passado um amigo meu me perguntava por que eles, quando saíam, quando eles conheciam, minha esposa conhecia eles na infância, falavam assim para vários lugares, toda vez quem vencia o lugar era ela. E ele me perguntava, quando eu casei depois, ele me perguntou por que ela conseguia levar a gente sempre para... E eu não sabia responder na época. Por que era sempre a vontade dela? E aí, quando eu me tornei analista comportamental, eu fiz a análise dela. Nada mais, nada menos que I96 puro. Eita! Então, o que é um I96? Só para vocês entenderem, todo né? mundo junto, né? Carrega todo mundo. A VUCA com ela. O influente, ele faz uma festa só ele. Sozinho, ele faz uma... Quer dizer, ele não faz festa sozinho, porque o influente, ele nunca vai estar sozinho. O influente é aquela pessoa que chega chegando. Ele já faz amizade, nunca viu aquela pessoa, já, quando sai do lugar, já sai como melhores amigos de infância. Sei bem que é O isso. influente consegue fazer milhões de amigos. Aquela música, eu quero ter 1 milhão de amigos, é típica do influente. De quem é influente. Só que o influente é o seguinte, né? Só para as pessoas entenderem. Quando a gente faz uma análise, é uma escala de 0 a 100. Essa escala, quando está acima de 50, é o que a gente fala do perfil predominante. Então, se no caso da minha esposa ela é I, por quê? Porque o perfil influente está acima de 50. No caso dela, está muito próximo até de 100, que é 96. E ela só tem o perfil influente como predominante. Os demais dela estão abaixo de 50. Então, é o que você falou. Ela carrega todo mundo com ela. Mas ela não faz isso porque ela é egoísta, porque ela é orgulhosa, arrogante. Não é isso. É da natureza dela. Novamente, o que normalmente a gente faz com as pessoas? Só a pessoa que quer fazer isso, só dá o jeito dela, só... E aí a gente rotula novamente as pessoas como sendo egoísta, enfim, birrenta porque não quer fazer a vontade dos outros. Ele sofre muito também, né? Quer dizer, todos sofrem, né? Dentro os rótulos, que as pessoas geralmente colocam rótulos. Exatamente. O influente é considerado como o doidinho. Ah, é o doido ali, ele é doido. Ele é por essa necessidade de conexão. Porque o influente ele tem essa necessidade de conexão. Já é diferente do dominante. O dominante, ele está focado no resultado. Se o resultado for, naquele dia, fazer milhões de amigos, ele vai focar em ser bacana para ser para ter milhões de amigos. Por isso que ele é mais racional, né? Esse já não é o resultado que ele quer. E aí, aquela pessoa que você conheceu, achei que fez aquela amizade, nossa, mas ele é tão sério, mas essa pessoa não é a mesma, porque o foco dele é no resultado. É no resultado e não nas pessoas, nessa conexão. E o influente, ele tem dificuldade, não que ele não fale, mas ele tem dificuldade em falar não. Porque quando você fala não, você está como se fosse assim, sendo ruim para aquela pessoa. E ele não quer isso, porque ele é gente boa. Ele quer ter 1 milhão de amigos. Ele quer 1 milhão de amigos, não de inimigos, né? Mas assim, o importante, nisso tudo, a gente está falando aqui com alegria, é que cada um vai se identificando. E à medida que você identifica que se você se enquadra num ou no outro, primeiro você começa a se compreender. E você começa, inclusive, a rejeitar os rótulos que muitas vezes jogam para você. Isso. E no segundo momento você para... Eu não permiti. Isso. Depois que eu descobri sobre o meu perfil, eu não permiti mais que as pessoas me rotulassem. Eu falava, porque isso é o importante. Esse é o importante do perfil. Não é só saber que eu sou assim, sou assado, mas o que eu faço com essa informação? Bom, se eu já sei que a minha natureza é de gente boa, eu já não vou permitir que me rotulem como uma pessoa, Maria vai com as outras, vamos dizer assim. Não. Eu sou assim porque eu gosto de pessoas, eu sou assim porque a minha natureza me fez desse jeito, e assim por diante. E ao mesmo tempo eu vou olhar para o I, uma pessoa que eu conheço, e eu vou compreendê-lo também na sua pessoa. Certo? E aí, qual que é o medo do influente, por exemplo? Rejeição. Ficar sozinho. Frustrar os outros. Então, você vê que tem tudo a ver. Uma pessoa sociável, ela não quer ficar sozinha. Justamente. Né? E qual que é o tipo de emoção que ele mais expressa? Otimismo. Onde ele se daria bem? Uma chefe de torcida para animação de torcida? Ou para motivar uma equipe para uma determinada situação? Motivar uma equipe. Vendas, ele é perfeito em vendas. O I é perfeito para isso, para motivar. Porque ele sempre está com aquele astral.
Isso. E se a gente pegar no dominante para a empresa, por exemplo, a liderança normalmente é um perfil muito forte. Agora, precisa tomar cuidado. Nós temos mais dois perfis que também servem para liderança. Depende do que vai ser liderado. O que vai ser liderado? Equipe, projeto, e aí muda um pouco. Mas vamos lá. Em cada esfera, né, você pode otimizar. Em termos de empresa, você pode otimizar as pessoas fazendo... Inclusive, a gente tem isso aí, viu, gente? Um DNA organizacional a gente pode fazer e arquitetura de cargos também. Nós dois podemos fazer isso daí dentro desse software. Né, de que é identificar dentro de uma empresa uma relação de cargos e funções ou pessoas, quais que estão adequadas ou não dentro do perfil comportamental, né? E aí tirar algumas análises e saber se aquela pessoa às vezes está improdutiva porque está no setor errado, mas ela não é uma pessoa ruim, ela é um bom profissional, ela só está na atividade errada. No lugar errado. Né? Às vezes é a pessoa certa no lugar errado. Isso. Né? A pessoa certa no lugar errado. E quando esse lugar não pode sair, por exemplo, como é dentro da família, convivendo. E aí a gente vai falar do outro perfil, aí já do influente, a gente já vai falar de um outro perfil agora, né? Para depois a gente dar uma volta aí por todos. O perfil estável agora, né? E aí eu vou falar por mim mesmo, porque eu tenho no meu perfil o perfil da estabilidade, né? E quem vê vai ver sempre com S a identificação do estável por causa do que é inglês, né? Mas vamos lá, o estável é aquela pessoa de planejamento, é aquela pessoa que precisa de tempo para tomar decisões, ela é do equilíbrio, de agregar, ela é sociável, mas não igual ao influente. Ela é uma sociável, mas assim, 5, 6 pessoas, começa a subir muito, ela já começa a ficar meio desconfortável, mas ela gosta de agregar pessoas, né? E aí eu vou fazer já rapidamente uma comparação entre o estável e o dominante. Quando o dominante chega com aquela raiva toda em cima do estável e cobra com aquela veemência, com aquela contundência, é possível que muitos estáveis chegam até chorar. Chorar. Eu já vi até chorar. O Domingos está falando aí que ele fez o perfil e foi maravilhoso identificar o perfil dele. E justamente... dele que é... Não vou falar qual é o perfil dele, não. Deixa ele saber. Uhum. E a questão da dominância, tinha nesse mesmo lugar uma pessoa que era um S puro. E aquela pessoa também, ela fica acuada. Que ele falou, porque ela é muito calma. Tu tem que falar com muita antecedência e você tem que deixar muito bem planejado aquilo que você quer. As ações que você quer fazer, elas não são imediatas. Elas não podem ser imediatas com o estável. Você tem que preparar o estável para uma ação. Porque ele é calmo, chegando até a ser lento, né? Aquela pessoa que até ser lento. Meu Deus, fulano de tal é lento. Gente, não é que ele seja lento. O perfil dele é de estabilidade, é estável. E ele tem essa tranquilidade. Tanto que numa empresa, no âmbito organizacional ou familiar, é aquela pessoa que não gosta de conflito. Então ela vai estar sempre ajeitando daqui e dali para que não haja um conflito. Porque ele não suporta conflito. Isso. E essa ação ele é mediador, né? Ele é um bom mediador. Ele é um mediador. Mas ele sofre com uma coisa e fala assim, vamos sair agora para resolver um assunto? Opa, peraí, nós não planejamos. Não, eu preciso de tempo. Né? Eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo. Para planejar. Acho que a palavra até para o Estado é muito isso, eu preciso de tempo. E aí, mas como você falou, ele é acolhedor, ele é um bom ouvinte. Previsibilidade. Isso mesmo. Ele não gosta, ele é estável, ele precisa de estabilidade. A previsão, a previsibilidade, dá para ele isso, ele consegue imaginar mais ou menos o que vai acontecer. Quando ele perde isso, aí, vamos pegar a pandemia aí, né? Para ele a pandemia é um caos, porque a incerteza que nós estamos vivendo hoje é muito grande. Então é possível que muitos estáveis estejam instáveis nesse momento por causa da própria incerteza, entendeu? E já é diferente, por exemplo, um influente já resolveu fazer várias conexões agora na pandemia, não, eu tenho que fazer isso e aquilo. O dominante, ele já fala assim, não, eu tenho que agir, não, tem que fazer alguma coisa. Isso aqui não pode ficar desse jeito, não. Não pode ficar. O estável vai planejar o que vai acontecer. Ele vai planejar o que vai acontecer quando um dia, quem sabe, tudo isso passar. Eu estou exagerando um pouco aqui, lógico, né? Mas é para poder entender aí como é que ele é, né? Mas como eu falei, se um dominante chega muito com contundência, ele pode trazer um desequilíbrio emocional para um estável.
Ele tira a estabilidade, literalmente, dele. E aí, qual que é o medo dele? Justamente cenários imprevisíveis. Ousar e arriscar para ele é mais difícil, porque é imprevisível ousar, né? Você não tem como medir o que vai acontecer. Perder o autocontrole. Ele é totalmente uma pessoa de Perder o autocontrole. autocontrole. Para ele é complicado. É muito complicado para ele. Ele não consegue lidar com isso. Para ele, não consegue se ver perdendo o controle. Né? A tomada e, por de exemplo, decisão... na pandemia é muito... Dá para você ver assim claramente. As pessoas que estão muito preocupadas com o cenário provavelmente têm estabilidade no perfil. A tomada de decisão dele normalmente é emocional e demorada. Emocional. Você vê que ele leva o lado emocional e demora. Mas está tudo certo. É o tempo dele. É o tempo dele. E a gente precisa, né? A gente precisa dessa calma, assim, também. Precisa desse controle deles. Essa harmonia que eles têm. Eles têm uma harmonia, né, deles, assim. A gente precisa dessa estabilidade, né? Sim, então, quando aí que o Estado está no meio, a gente fala assim, não, vai dar, porque ele planejou. Se ele não é o executor, mas se ele planejou, tá tudo certo, tá tudo perfeitinho, tá tudo conforme o script. Né? O Estado, ele traz essa... Qual a palavra-chave de tudo isso que nós estamos falando, do que você falou lá no começo? Empatia. Que é compreender o outro na forma que ele é, não na forma que eu gostaria que ele fosse. Entendeu? E usar, né? Pegar esse benefício também, como um benefício, né? Eu vou pegar isso aqui que é melhor, eu não tenho isso, eu vou fazer a minha conexão com uma pessoa assim. Se eu sou um I, D, eu preciso ter um S e um C, que é um estável e um conforme, que a gente ainda não falou do conforme. A gente vai chegar lá. Vamos lá, então vamos falar do conforme. O conforme, e eu, no meu caso, vou ser muito claro, eu sou SC, eu sou estável e conforme. Né? Claro, cada um numa medida, cada um numa dosagem. Né? Quando eu falo isso, pessoal, eu estou falando exatamente dos meus 2 perfis que estão acima de 50. Por isso que eu falo que eu sou estável conforme. Né? Mas, na verdade, eu sou estável conforme, dominante e influente, só que dominância e influente está abaixo de 50. Então, a gente desconsidera como perfil. Tá? Bom, e só então, podem ter até 3 também, né, Ricardo? Assim, em alto, né? Só vai até 3. Isso. Na verdade, raramente pode acontecer o 4, mas é muito raro. Muito raro mesmo. Mas, em média, são 2 e com uma certa raridade 3 e totalmente raro 4. E o conforme o que é? É aquele pessoa que segue regras. A grande característica do conforme é seguir regras. Você fala assim, tem que atravessar na faixa de segurança. Ele vai procurar uma faixa de segurança para atravessar. E a hora? E hora? Compromisso. Ele é analítico. Ele se baseia em fatos, dados. Por quê? Para a segurança das suas opiniões. Por isso que quando ele falha, ele quase que se mata, né? Porque ele é perfeccionista. E ele se mata porque ele fala assim, como eu não pensei nisso? Né? Isso vale para quem é perfeccionista. Né, Ricardo? É muito analítico. Muito analítico. Como é que eu não pensei nisso? Porque ele vê assim, eu tinha feito todo o trajeto, eu fiz todo o caminho, como é que eu não pensei nesse detalhe? Que é Ai, gente, eu tô imprevisibilidade. Com os imprevistos. Com os imprevistos. Esse negócio de habilidade hoje tá comigo, eu tô travada. Não tem problema não. Então, assim, o conforme, ele é que nem o estável, ele precisa de tempo, porque ele realmente precisa de informações, ele precisa de dados, fatos, de um tempo para avaliar. E aí, só que ele é uma pessoa persistente, ele é uma pessoa que você pode confiar, porque ele fez o trabalho dele baseado em algo sólido. Não fez de qualquer jeito. Ele é muito sério no trabalho. E ele tem, assim, o maior orgulho, né, Ricardo, em quando alguém fala assim, eu confio em você. Nossa, ele infla tudo, porque é o mínimo que ele espera. Porque ele é um cara confiável. Conforme, gente, é para você dar a chave do cofre, do conforme. Porque ele tem essa confiabilidade, ele tem essa segurança, assim, com relação a ele de seguir regras mesmo, normas, é com ele mesmo. Isso. Trabalhar por aí você vai começando a entender em que áreas que você pode encaixar um conforme, um estável. Né? Você pega um dominante que que tem esse perfil de correr para lá e para cá e resolver, e trancafia ele numa sala para ficar preenchendo planilha de Excel, esse cara surta. Ele vai surtar, é isso? Ele vai surtar.
Ao mesmo tempo, se você pegar um estável conforme, colocar ele no meio de 200 pessoas para coordenar e fazer um monte de coisa, ele também não aguenta, porque suga a energia dele, porque não é o perfil dele. Né? Claro, eu estou pondo aqui de um modo muito geral, pessoal. É preciso, nós temos 2 teorias ainda para falar aqui, que ainda vão também influenciar nisso tudo. Então, é uma primeira análise, não dá para a gente aqui, né, obviamente, tratar tudo, mas é para que vocês tenham uma noção. O Marcelo está falando que ele é DC. O Marcelo é um grande amigo. Marcelo, os melhores gerentes são DC, viu? Assim, são daquelas pessoas que decisão e regra. Agora não é queridinho, não é muito queridinho não, viu? Mas o Marcelo é um grande amigo, inclusive, e eu conheço a trajetória dele, é fantástico. Ele realmente tem o dominante e o conforme, mas ao mesmo tempo ele consegue ser uma pessoa extremamente agradável, uma pessoa extremamente sociável, e ele é um cara de sucesso aí que eu admiro muito, ele sabe disso, inclusive. Já então, trabalhou as competências, hein, Marcelo? Já potencializou as competências. Não, ele é fantástico. Ele sabe que eu sou um admirador dele, inclusive como pessoa. Mas voltando aqui, no caso do conforme, ele é o quê? Racional e demorado. O estado é emocional e demorado. O conforme é racional, porque ele é analítico. Né? 2 mais 2 igual a 4 e ponto final, ninguém discute isso. E o medo qual que é o medo do conforme? Cometer falhas, estar em desacordo com as regras. Olha, né? E por aí vai. Eu estou vendo aqui que a Bia, acho que é tá aqui falando, né? Eu sou CS. A minha nutricionista, eu tive uma grande mudança na minha vida agora, com a ajuda de uma nutricionista. Eu estava com 10 quilos acima do meu peso ideal. E aí, ela que me ajudou, assim, ela era muito precisa. Olha, ela fez, antes de eu pedir qualquer coisa, ela fez todo um cardápio para várias etapas que eu ia passar. Ela já me deu lá na frente. E eu falei, gente, como é que eu não tinha uma pessoa... Como que antes de saber, de conhecer perfil comportamental, eu escolhia por aquilo que era, tipo, assim, conveniente comigo, ou que eu me dava bem, não sei o quê. Só que tem que determinadas áreas da vida da gente que realmente a gente precisa escolher. A gente precisa dizer assim mesmo, essa pessoa, ela serve para isso aqui, para eu ter um resultado. E ela é CS. Gente, foi um dos melhores resultados que eu tive na minha vida. E até a gente ia ter na Power Live, ela ia estar aí, que é uma nutricionista incrível. E com o Felipe Lage, né? Que foi combinado, os dois deram um resultado que foi maravilhoso para mim, qualidade de vida. Então, esse CS aí, eu vou te falar, é um perfil muito bom para resultado. É verdade. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho pessoas que fizeram tanto coach como perfil comportamental comigo, e muitas delas falam o seguinte, que só ter feito análise comportamental mudou muita coisa, assim como você falou na sua vida. Às vezes o coach fez um trabalho importante, mas o perfil parece que foi a chave que mudou. Abriu tudo. Assim, tirou a venda dos olhos, assim. Nossa, era isso aqui que eu... Nossa, eu não sabia como me comunicar com as outras pessoas também, com os outros perfis. E agora é muito acentuado. Hoje, como eu já consigo identificar dentro de casa quem é quem, eu já consigo falar a linguagem. É lógico que não é toda vez que funciona assim, né? Totalmente, porque tem uma questão de uma emoção, sou emocional. Já dá para saber qual é o meu perfil aí, gente? Um pouquinho. Então, e aí tem um pouco dessa dificuldade. Mas saber conhecer foi libertador. Foi libertador. Eu concordo. Agora tem duas coisas. Eu queria um resultado de uma pessoa que não vai me dar aquele resultado nunca ali. Não vai. Porque você tratava a pessoa como você era, e não como a pessoa é. Né? E aí tem uma coisa muito importante dentro do que você está falando, que nós vamos falar de comunicação. A comunicação ela deve se dar na linguagem da pessoa que vai ouvir. Ou podemos dizer, dentro da nossa live, no perfil da pessoa que vai ouvir. Então, aquele dominante que quer o resultado muito rápido, ele pode querer o rápido, não tem problema, mas ele tem que se comunicar na linguagem daquele que vai ouvir. No caso, no exemplo que a gente deu, do estável. Ele tem que falar na linguagem do estável e vice-versa. Se eu sou um estável e eu vou falar com... vamos pegar um conforme, que vai falar com um dominante, ele começar cheio de planilhas e cheio de dados, o dominante vai dormir ou vai embora. Então, ele tem que saber o seguinte, eu já tenho os dados, eu já tenho as informações, eu tenho que ser objetivo.
Eu vou chegar lá no dominante e falar, tá aqui a informação, é tanto, ponto. E deixa o dominante requerer se ele precisar de mais coisas. E aí eu começo a melhorar o meu relacionamento, porque eu estou falando justamente na linguagem das pessoas. E isso é importante entre pais e filhos, empregados e empregadores, e, obviamente, em todo o ciclo social também. E eu tive experiência de pessoas que falaram assim, a minha filha me enfrenta, a minha filha confronta, a minha filha é isso, e aí começa a taxar, obviamente, a filha disso ou daquilo. E quando eu conversei com essa pessoa, nem cheguei a fazer análise comportamental de todos, fiz só dela. Aí eu expliquei isso. Mudou completamente a relação dela com a filha, porque ela foi entender que o que estava acontecendo não é que a filha dela estava afrontando ou confrontando, ela estava agindo pela natureza dela. E eu falei, você está respondendo da forma errada, por isso que ela não consegue te entender. Então, houve uma melhora na qualidade familiar, do relacionamento familiar. Aqui tem uma pessoa falando que é ID, o ID é o Sandro. Sandro. É o Sandro? Ele colocou aí, eu sou ID. Então, eu sou ID. Influente e dominante, influente né? E dominante. Mas vamos lá, eu quero fazer um alerta aqui. Não existe perfil comportamental que seja melhor do que o outro. Então eu quero ser dominante. Não existe isso. O que existe é você usar o seu perfil no melhor ambiente possível. Então, se eu estou buscando uma profissão, eu vou estudar quais são as profissões que têm mais a ver com o meu perfil. Eu não vou mudar toda a minha característica humana para poder encarar uma situação porque disseram ou porque eu entendi que dominante, por exemplo, é melhor. Não é. Cada perfil tem as suas habilidades, suas características e as suas vantagens e desvantagens. Cabe a cada um de nós conhecê-las e aplicá-las da melhor forma possível. E ponto. Que o Sandro, por exemplo, estava falando ali, colocou ID, né? Um ID é essa comunicação. Comunicação e tomada de decisão também, né, Ricardo? Aí já atinge esse número de pessoas. Mas também fica um pouco dividido aí. Teria que ver qual é a intensidade, né? Isso, aí tem tudo isso. Por isso que eu estou falando. Nós estamos dando uma visão muito geral. Não dá para a gente... Por isso que eu falo, não vão sair daqui apontando o dedo, achando que já é, porque tem mais informação. Não cabe numa live. Mas a gente está deixando aí um gostinho, né? Para que quem quiser saber mais, depois procure a gente pode aí conhecer mais, né? Fazer a análise completa e vai entender melhor. Para vocês terem uma ideia, a análise é um relatório de mais de 40 páginas. Então, mais de 40 páginas. Então, aí acho que dá para ter uma ideia do quanto de informação que a gente ainda... É um raio-x da gente, é uma tomografia. É uma tomografia computadorizada aqui da gente. É um software incrível que a gente faz análise. Vocês vão ter na minha bio, tem lá para fazer uma degustação. No site do Ricardo também tem para você fazer uma degustação, para saber qual o tipo mais ou menos de perfil. Se você quiser todo o processo, né, do software todo completo, depois você entra ali e vê as condições. Mas é fantástico saber do perfil, do seu perfil. Quem é você? Assim, sabe? Isso. Sem rótulo nenhum, você passa a entender. Eu estou vendo o Marcelo aqui dizendo que a esposa dele é ID. Influente dominante, tá vendo? Ele é dominante conforme, quer dizer, se eles souberem dividir bem essas habilidades, né, eles crescem juntos. Porque ele pode dar a questão que precisa de organização, né? Ele pode dar a questão da organização para ela que não tem, que o I avança muito, né? Ele vai muito, tem muitas ideias, tem muita conexão, e aí ele dá o D e o E. Peraí, tá, você quer fazer isso aí, mas peraí, vamos lá, vamos colocar isso aqui no papel. Racionaliza um pouco, né? Chama mais assim para o real, mas também não pode, né? Que é isso que a gente está falando. Tem que respeitar a potencialidade de cada um. Você tem que aproveitar aquilo dali. Né? Eu tenho um esposo que é D puro. Gente, e eu sou IDS. É uma salada o meu, né? Para entender isso aí. E ele quer respostas rápidas. Isso mesmo. Todas as atitudes. Sim, mas tu planejou isso, fez isso, aquilo, né? Ele já quer que eu não gosta de papo furado. É aquele famoso assim, não me vem com papo furado. Isso. Me vem com dados, me vem com números, me vem com resultado. Eu quero resultado. Mas é interessante. Mas vamos lá, só para a gente trazer um pouco mais de informação, dentro dessa análise que a gente faz, né, que a gente tem falado aqui, a gente falou de
4 perfis, né? O DISC, que é o D de dominante, o I de influente, o S de estável e o C de conformidade, não de conformado. Mas tem uma outra análise que é feita, que são dos tipos psicológicos, onde é baseado no estudo do psiquiatra Carl Jung, né? E vamos dizer assim, ele caracteriza as pessoas, né, por algumas classificações, vamos chamar assim. Quanto à atitude, por exemplo, se a pessoa é extrovertida ou introvertida. Através dessa análise você consegue ter, vamos chamar assim, a dosagem. Quanto que você é introvertido e quanto que você é extrovertido. Quanto à percepção, se você capta informações mais por intuição ou por sensação, que seria pelos 5 sentidos. Tem gente que é puramente 5 sentidos, ela precisa observar, parar, analisar, sentir, ouvir. E tem gente que é assim, né? Não, já sei, já estou bem assim, já entendi, já veio um insight, é intuição pura. E tem gente, no meu caso, por exemplo, eu sou 50%. 50% intuição, 50%, mas cada um também vai ter uma dose. E aí, novamente, isso vai influenciar também lá nos perfis DISC. Por isso que você não pode pegar só uma análise isolada. Por isso que é importante também fazer o processo todo, né? Isso. Você tem também quanto ao julgamento, né? O julgamento eu penso, o julgamento vai pelo lado racional, eu prefiro as informações mais organizadas, ou pelo sentimento, né? As informações mais estruturadas, mais de forma mais baseada em valores, baseadas no que a pessoa pensa e sente. Ou seja, é como se um vai mais pelo racional e um vai pelo emocional. Nesse caso, não é uma análise comportamental pela observação, mas é uma análise mais interna, já é aqui que nós estamos falando. Não dá para você olhar para uma pessoa e falar assim, essa pessoa é assim, assado. Só o software, a partir de perguntas e respostas, é que consegue fazer esse cruzamento de informações e trazer essas características de cada um. Daí a importância de saber, daí a importância de saber do seu, porque não se trata de você... tem uma frase que diz assim, muita gente fala, né? Eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado. E na análise, quando você faz isso, eu trato o outro como ele precisa ser tratado. E não como eu gostaria de ser tratado. Porque o meu perfil não é o mesmo dele, geralmente. Então, não tem como eu fazer isso. Então, é uma frase que é muito pertinente aqui pra gente sempre repetir isso. Não é o que eu gostaria que fosse feito por mim, mas sim o que o outro precisa. Isso. E aí você imagina o seguinte, um vendedor numa loja, ele tratar o cliente como ele quer ser tratado. O cliente não quer ser tratado como o outro pensa, mas sim como ele gostaria de ser tratado, né? Então, assim, nós estamos falando agora dos tipos psicológicos de Carl Jung. Nós falamos de introversão e extroversão. Nós temos os dois, né? Isso é uma coisa mais interna, como eu reajo. O extrovertido, obviamente, é aquele que gosta de pessoas, gosta de ir para a rua, de gente, etc. O introvertido gosta mais do seu momento, gosta mais de se isolar, gosta mais de ficar no seu cantinho. Né? Mas também tem os seus momentos, obviamente, externos, assim como o extrovertido também tem seus momentos de introspecção. E, por fim, né, nós temos uma terceira teoria, que é a teoria dos valores. Teoria dos valores. E isso é que dita, na verdade, os nossos comportamentos, as nossas atitudes. A teoria, por isso que é fundamental fazer uma análise completa, porque não só pelo dominante e influente, colocar também a teoria de valores, porque ela é uma peça fundamental para as reações, né? Para as ações, para as reações, aquilo que te move, não é isso, Ricardo? É aquilo que te move, mesmo. Né? A teoria de valores. Isso mesmo. Ó, eu vou passar rapidamente para poder dar um exemplo para ficar mais claro. Tem 10 minutos. 10 minutos, né? Mas tudo bem, vai ser rapidinho. Eu não vou traduzir tudo. Existe o valor teórico, que é o conhecimento, o econômico, o estético, eu já vou explicar, o social, o político e o religioso. Tá? São valores. Valores, inclusive, a gente pode mudar. Nós também temos dose desses valores, e aqueles que são mais altos, obviamente, é os que nos conduzem mais para uma determinada ação. Ou aquilo que você falou, é o que vai me motivar a fazer ou não alguma coisa.
Eu vou falar rapidamente, agora eu vou juntar duas coisas, o DISC com a teoria de valores para vocês entenderem. Digamos que você precisa de um vendedor, um propagandista de remédio. E você vai falar assim, vou pegar um influente, porque o influente ele tem persuasão, ele é bom para lidar com as pessoas. E aí você pega um influente com alto índice de influência, por exemplo, 80, um I80, e acha que resolveu o seu problema porque ele vai vender muito. Mas, de repente, ele tem, nos valores, um dos valores, como eu falei, é conhecimento. É a busca pelo conhecimento. Ele é baixo. É uma pessoa desinteressada em termos de conhecimento. Imagina uma pessoa que vai vender remédio e que precisa se atualizar a cada momento. Ela não gosta de estudar. Ela não vai se atualizar. Ela sabe vender, não vai passar credibilidade, porque ela não tem conhecimento. Então veja que não adianta você falar assim, ele é influente, está resolvido o problema. Não. Eu preciso analisar os outros fatores que motivam ele a continuar ou não. E aí sim eu vou juntando essas características para atrair o mais próximo do perfil ideal para aquele cargo que eu estou procurando. E a mesma coisa, como eu falei, vale para os filhos, né? O meu filho, eu queria que ele ganhasse dinheiro. Ele tem que fazer dinheiro. Você vai ver o perfil dele, é um perfil altruísta. Altruísta, o poder está lá embaixo, né? Dificilmente no valor teórico ele vai atingir aquilo dali que você quer. Ele vai querer fazer caridade. Ele não quer ganhar dinheiro para ele não quer ser isso. Então, todas essas características que vão dar informações para quem faz, se conhecer melhor e conhecer as pessoas com quem convive. Ora, se eu sei tudo isso, consequentemente, eu vou tratar melhor as pessoas e a mim mesmo. A mim mesmo. Por exemplo, como tem também por exemplo, que gosta de poder, se coloca lá em cima, tem gente que tem o valor, a questão do poder baixo. Tem um valor teórico. Olha, o doutor Ângelo aqui entrou aqui e uma das características também dele, ele também tem o perfil é dele, né? O dominante, é o dominante alto. E muitas das vezes, pois aí, outras pessoas não têm essa questão do poder lá em cima, é mais altruísta. Isso. Aí muda completamente o D. Ele é um Exatamente. D, mas na teoria de valores, o valor dele, o que move ele, não é o dinheiro. Isso. E aí o poder... E ele tem muito. E tipo assim, tem muito dinheiro, mas só que o valor dele não é o poder. E novamente, por isso que nós não podemos rotular e falar o D é sempre assim, o I é sempre... Nada disso. Nós não estamos falando de rótulos aqui. Nós estamos falando de características. E uma coisa importante que eu queria citar aqui para todo mundo todos não, eu vou dizer 90% das análises comportamentais que eu fiz, você tem o gráfico da natureza da pessoa e o gráfico da adaptabilidade dele. Normalmente esses gráficos estão de ponta cabeça. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A minha natureza é ser estável conforme. Então eu tenho uma característica emocional e lenta para fazer as minhas coisas. Mas por causa das necessidades do meu ambiente, seja em casa, seja no social, seja no profissional, eu posso estar, por exemplo, com o meu dominante, minha influência lá em cima e o meu estável conforme lá embaixo. Quando essa diferença é muito grande e por muito tempo eu adoeço, isso consome uma energia da gente, que a gente chega em casa cansado e você fala assim, mas eu não fiz nada hoje, e você não consegue entender. Essa energia foi consumida por causa da adaptação que você está fazendo, até inconsciente, de ser quem você na verdade não é. Por exemplo, a partir da minha infância e adolescência inteira, eu era muito comunicativa e tal, eu casei, me transformei, fiquei um pouco mais fechada e tudo mais, por ter um D, né? Eu não sabia disso. Então, o que acontece? Quando eu descobri o meu perfil, que foi libertador, porque é IDS, e o que aconteceu? Eu voltei, eu falei, eu estava muito da minha teoria de valores. É alta a questão teórica também, mas tem a questão do poder aqui. Uhum. Né? Ela é alta também. Então, essa necessidade de ter essa apreciação, fazia com que entrasse em conflito. E isso fez com que no meu adaptado eu ficasse com uma distância de quase 70, que é Olha só, é terrível causa isso. Sofrimento. Não ser aquilo que você nasceu para ser. Eu estava sendo aquilo que eu não nasci para ser. Porque 70% é muito. Então, gente, essa análise ela é incrível para ser feita, porque ela dá para ver, é uma tomografia, onde vai dizer assim mesmo, olha,
tá aí, tá, o teu probleminha tá aí, ó, você não tá, você consegue olhar para o que você é, né, e o que você se tornou e o que você gostaria de fazer, né, com tudo que você, com todo aparato ali que você tem, sabendo, não, nós vamos atacar agora nisso aqui, nós vamos dar o Isso. antídoto para isso aqui. E isso que é uma inteligência incrível da É, análise de perfil comportamental, esse antídoto, esse é, remédio para aquilo que está acontecendo ali que você não conseguia entender. Sem Muitas vezes. exagero nenhum, eu conheci uma pessoa que quando ela fez a análise, ela tinha nódulos nas costas, porque durante 10 anos ela estava sendo uma dominante influente e o perfil dela era estável conforme. Ela tinha Nossa, nódulos nas costas. De 3 meses depois, ela já estava já era outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa se encontra descobriu, com ela né? mesma. Ela se Com ela, encontra, né? é, E não que agora ela simplesmente recusa as outras coisas, porque existe uma coisa chamada flexibilidade. A gente se flexibiliza para ser uma coisa que a gente não é. Então, por exemplo, eu como SC, e quando eu dou aula, eu tenho que ser dominante e influente. Mas é um momento que eu uso da dominância e influência e volto para o meu estado normal. Quando eu não faço isso, eu só fico na dominância e influência, eu esgoto. E aí eu causo prejuízos a mim, à minha saúde. E esse é o ponto e mais é isso que importante. tá, e não conhecer, é isso que está trazendo também, assim, muitas doenças agora, nesse período, é você não entender disso, não conhecer, não se Uhum. conhecer, porque você quer ser tratada conforme os seus valores, e não é assim. Você tem que saber quem está ao teu redor, saber Isso. principalmente quem é você. Aí você fala assim, nossa, eu não posso agir desse jeito com a pessoa, com meu filhinho, que é estável, com essa energia toda. Eu vou fazer ele É. chorar. E eu tenho É. certeza que é isso aí, eu faz chorar. Se eu falar com um pouquinho mais enérgica, ele não Então, dá. para aqueles pais que costumam falar assim, nossa, meu filho é lerdo, Não cuidado. faz Meu isso. filho é chato, Não cuidado. faz isso. Meu filho, a Cuidado, Maria, vai com as outras, cuidado. cuidado, Né? Eu estou vendo cuidado. aqui que a Velma, né? A Velma é uma coach e ela fez análise comportamental. Eu tenho certeza que para ela também foi libertador. Né? É, a Ela tá gente na nossa acaba. live aqui prestigiando a É gente. essa palavra. Essa É, palavra é libertador quando você entende o teu perfil comportamental. é, Quando você entende todos os valores, tudo isso aí que agregou, tudo isso aí que a gente falou, é incrível o nosso crescimento, a transformação. A gente não faz, não é mais uma mudança, gente. Que mudança é. pode voltar para aquele mesmo lugar. E a transformação, você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais é É. o mesmo depois de um processo desse. Ricardo, faltando 2 minutinhos, Ricardo. Tá, eu só vou encerrar então com a minha parte. Eu quero só dizer uma coisa. A nossa análise comportamental é baseada nessas 3 teorias que nós demos uma pincelada aqui hoje. E existem outras teorias. E não há nenhum demérito nelas, desde que elas sejam comprovadas cientificamente. A que nós utilizamos é a DISC, Teoria dos Tipos Psicológicos e Teoria dos Valores. E está tudo bem. Se você já conhece outra, com outras nomenclaturas, não tem problema nenhum. Nós estamos aqui passando aquilo que nós estudamos e que nós acreditamos. E para aqueles que querem conhecer mais, como a Rose falou, pode até fazer uma degustação. O link está no perfil da Rose, o link também está no meu perfil. E aí, depois, se tiver interesse em fazer uma análise mais completa, também estaremos à disposição. Rose, eu falo o que mais agora. Muito obrigado por esse convite. É muito conteúdo, né, meu É amigo? muito É muito conteúdo, é muito conteúdo. conteúdo e o tempo e pouco tempo. A gente tem que É, fazer uma outra live, a gente falando aí também dessa pandemia, mas entenda a mensagem toda, entenda sobre o seu perfil para que você transforme todo o teu ambiente. Não se trata do outro, gente. É com vocês. É com é. vocês mesmo. A mudança vem, a transformação vem a partir de você. Você ficar passando a vida inteira buscando no outro, você não consegue fazer essa transformação. Mas quando você dá um espaço Autoconhecimento é tudo. para o teu autoconhecimento, já é, nossa, é 70%, já mais de 70% daquilo que você nasceu para ser e nasceu para viver Isso mesmo. aqui. E é incrível, viu, Ricardo? Sempre é maravilhoso as conversas, é muito. Faltam 23 segundos. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos Legal. aí. E muito obrigada pela audiência, muito obrigada por esse momento mesmo.
Muito obrigada mesmo. Abraços a Se vocês todos. quiserem mais, coloquem um recado, mandem aí no direct. E se vocês gostaram aí, avisa aí pra gente. E que a gente volta, né, Ricardo? Eu acho que a gente tem